Fala, povo! Beleza? Bom, meu nome é Eduardo, eu sou professor da Tal da Química, o criador da Tal da Química também. Sou professor de Química de ensino médio, pós-doutor em Química, amo educação em Química e desde o ano passado montei esse canal, essa página, em várias redes sociais voltadas para Química, principalmente para o Enem. E como está chegando o Enem agora, resolvi fazer essa série de vídeos, vão ser 10 vídeos, sobre os principais temas que são cobrados no Enem. Só que eu não coloquei os temas da maneira que eles são colocados. Eu criei blocos de tema para facilitar o entendimento. Nesse primeiro vídeo hoje, vamos falar um pouquinho sobre do micro, ou melhor, do macro ao micro. Eu sempre troco essa sequência, tá? Do macro ao micro. Do macro ao micro é uma parte que eu classifiquei, né, como sendo a que costuma cair mais no Enem. O que entra nessa parte, na verdade? Precisa ficar bem claro para vocês. Aquela parte, classificação, o que é mistura, o que é substância, substância simples, substância composta, separação de misturas, isso aí cai demais, tá? Atomística, modelos atômicos, isso aí cai um pouquinho menos. Tabela periódica, que aí já, mesmo que não caia diretamente, indiretamente é muito importante para a gente. E também a parte de radioatividade. Qual que é a diferença aqui? Eu não agrupei isso por núcleos de matéria, porque radioatividade é físico-química, mas eu agrupei por similaridade. Isso, na minha visão, tá? Se você não concordar comigo e quiser fazer de outro jeito, não tem problema nenhum. Eu só acho que é um jeito mais fácil de capturar a matéria. Na minha visão, como eu tenho assuntos que são mais correlacionados sobre o mesmo tema, é mais fácil estudar esses temas juntos. E como é que funcionaria isso na verdade? Vamos pensar. Como eu coloquei o título do vídeo, que é do macro ao micro, é melhor partir do que eu consigo enxergar para aquilo que eu não consigo enxergar. Então, se você vai começar a estudar agora para o Enem, ou se você já estuda desde o início do ano, já está se preparando, quer fazer uma espécie de um resumo, eu aconselho a seguir esse passo a passo aqui, tá? Se você vai começar agora, principalmente, você vai ter pouco tempo. Então você tem que focar naqueles 20% de informação que são mais importantes para você ter um resultado melhor possível, tá? Então, o que eu coloquei como principal assim? E acho que pode ser uma boa sacada. Primeira coisa, tenta entender quais são o que está no seu dia a dia que tem aplicação macroscópica desses conceitos. Por exemplo, a água que você usa é uma substância pura, é uma mistura? É uma mistura, tá? E como é que eu separo essa mistura? Isso aí tem uma série de implicações, tá? O Enem gosta de questões contextualizadas, então eu vou colocar algumas situações aqui que são bacanas para a gente pensar. Por exemplo, mineração. Em mineração se usa uma série de processos de separação de mistura que são complementares um ao outro. Porque geralmente se eu boto uma separação, se eu faço um processo de separação de mistura X aqui, eu não consigo separar tudo que eu preciso. Eu tenho que fazer um outro processo subsequente que vai separar aquela fase que realmente me interessa. Então, eu recomendo vocês olharem um pouquinho sobre mineração, ler um pouquinho sobre mineração. Acaba que isso tem uma inter-relação com o conteúdo de geografia, porque lá eu trabalho um pouco com essa parte de mineração também, com outra visão, tá? Mas é importante enxergar isso. Outra coisa que eu acho que é muito importante, que é a indústria farmacêutica, na síntese de novos fármacos, ou na fabricação do paracetamol ou de outras drogas que a gente usa geralmente como fármacos no dia a dia, existe uma série de processos de separação de mistura que são importantíssimos. Então, se você consegue capturar esses conceitos e como eles se aplicam na indústria, como se aplicam na prática, eu já elimino uma série de pontos que o Enem gosta de cobrar e que estão no edital do Enem. Por exemplo, nessa parte de indústria farmacêutica, o próprio conceito, a química industrial, ela é abordada de certa forma no Enem, ela é um conteúdo que está incluído no Enem, não só na parte de separação de misturas, como também na parte de estequiometria. Para fazer um novo fármaco, eu não vou fazer um fármaco 100% puro. Eu sempre tenho uma certa impureza, ou o rendimento não é 100%. O rendimento sempre é um pouco baixo. Eu tenho que saber calcular isso. Então são conceitos aplicados diretamente no cotidiano de uma indústria que podem ser cobrados no Enem. Então isso é importantíssimo, tá? Então, voltando aqui ao que eu estava falando antes,
eu tenho o macro, que é aquilo que eu consigo enxergar. Só que a partir do macro, eu tenho uma série de implicações importantes. Por que uma substância não mistura na outra? Por que eu não consigo decompor uma substância pura em outras substâncias? Isso tem a ver com os conceitos ou com as implicações do micro. O macro só reflete o micro. Então, se eu começo a estudar o macro e vejo, porque eu acho mais fácil assim, tá? Se eu vejo o que acontece no macro, já tem um dado real, eu estou tocando nesse dado. Então, eu posso invadir agora a região do micro. E na região do micro, para começar, eu tenho que entender como é que funcionam os átomos. Ou quais são, como se construiu o modelo de átomos. E aí eu vou cair lá nos modelos atômicos. O Enem tem um histórico não muito grande de cobrança de modelos atômicos, tá? Só que dentro dos modelos atômicos, quando eu chego vou estudando eles, eu vou descobrindo as subpartículas, os prótons, nêutrons e elétrons principalmente. E essas subpartículas são essenciais, por exemplo, para entender radioatividade. Na emissão beta, por exemplo, eu tenho a formação de um isóbaro de um dado nuclídeo. Isso é importante, porque se eu vou para a radioatividade sem conhecer esses conceitos básicos lá da minha querida, da minha querida atomística, né, de estudo de átomos, eu fico perdido. Eu não consigo render o tanto quanto eu renderia. Então, vamos sintetizar o que eu falei até agora. Estudo macro primeiro, aquilo que eu consigo enxergar. E aí entra a separação de misturas, as propriedades daquilo que eu consigo enxergar. Quando eu enxergar isso, vou ter que ver por que isso acontece. Então, vou ter que ir para o micro, o modelo atômico. Quando eu vou para o modelo atômico, eu começo a enxergar subpartículas. Isso me leva para radioatividade. E, lógico, se eu tenho radioatividade, eu tenho modelos atômicos, eu tenho subpartículas, eu consigo entender por que existem vários tipos de átomos com propriedades totalmente distintas uma das outras. Então, eu chego na tabela periódica. E na tabela periódica também eu vou chegar em isótopos, isóbaros e isótonos. As similaridades entre os elementos ou os nuclídeos desses elementos. Então você vê que as coisas se fecham? Eu comecei a falar lá daquilo que eu enxergo do meu dia a dia e cheguei agora naquilo que eu não enxergo, do micro. Só que tudo começa a fazer sentido, pessoal. Essa é a chave. Se você estuda algo que não tem sentido para você, você fica perdido. E isso, eu estou falando de química aqui porque eu domino a área de química, mas eu tenho certeza que qualquer outra situação você vai ter um arranque maior, uma conexão maior, se você tem afinidade, consegue tocar aquilo. Por exemplo, em história, se tem algum tema, por exemplo, se você tem uma ascendência europeia, vamos supor, italiana, alemã, e você entra na história da Itália e da Alemanha, você vai ter uma conexão muito maior e querer ter muito mais interesse por aquilo. Então na química não é diferente, só que você não advém de átomos, você é feito de átomos. Então, quando você começa a entender como é que funciona isso na prática, aquilo que está ao seu redor, faz muito mais sentido, tem muito mais conexão para você. E com essa conexão você consegue ter mais produtividade no seu estudo, sem dúvida. Tá? Bom, aí você fala assim, pô Eduardo, você falou muita coisa legal, achei bacana, ou não gostei muito do que você falou, não, mas faz sentido. Eu engoli. Mas como é que eu estudo isso? Aí vem a parte principal, pessoal. Uma dica para quem já está estudando desde o início do ano, para quem vai começar a estudar agora. Química não é uma ciência exata. Química é uma ciência teórica. Química é uma filosofia. Eu dou um exemplo clássico para o pessoal, meus alunos principalmente, que se você sabe fazer contas perfeitamente de termoquímica e vai fazer uma conta de termoquímica, mas não sabe que a entalpia padrão do alótropo mais estável é igual a zero, você pode saber fazer a conta muito bem, mas você não sabe resolver. Então, o que eu quero dizer com isso, na verdade, é que para começar a estudar tudo isso, comece a estudar por aquilo que você, pela teoria, para aquilo que explica as coisas. Então, parte do que você observa, que é o macro, e estuda a teoria que explica aquilo. Teórico, é leitura mesmo. Aí, depois que você apanhou toda essa informação teórica, você consegue partir para o exercício. E aqui no exercício tem uma falha que muita gente comete, que eu acho essencial frisar. Não parta para exercícios difíceis. Faça muito exercício fácil. Muito. Um pouquinho menos, de médio. E
alguns difíceis. A dificuldade, se você pega só exercícios difíceis, você não consegue aplicar os conceitos. Os fáceis servem para você aplicar os conceitos de maneira separada, alternada e familiarizar com eles. Depois que você treina muito esses fáceis, você chega a uma possibilidade de sim partir para algo mais difícil. Então fica ligado nisso, tá? Não cometa esse erro de partir para os mais difíceis de cara, não. Você tende mais a perder do que a ganhar com isso, tá? Esqueci de alguma coisa? Outra coisa. Sempre que você estudar, associe os temas uns aos outros. Não estuda um negócio solto, não. Então, tenta buscar um link entre o fato de uma substância não se misturar com a outra, por exemplo, o álcool a água não se misturar com óleo, por exemplo, e o que isso tem a ver, o que isso implica, na verdade, nas ligações químicas, por exemplo. O que isso tem a ver com a polaridade das moléculas. Tem tudo a ver. Uma coisa não está separada da outra. Tudo está conectado. Tudo é unido. Então, nesse primeiro vídeo agora, para sintetizar, eu friso. Estude o macro ligado ao micro. Uma coisa não está dissociada da outra, tá? A gente vai ver no vídeo 2 agora, que vai sair daqui a pouquinho. Não sei o dia que vai sair direito, mas acho que daqui a 2 dias mais ou menos. Eu vou divulgar para vocês. Lá vai ter direitinho o próximo passo, que é o interagindo. Como que eu trabalho com as interações entre as moléculas, entre os átomos, entre as coisas em química, tá? E também, de novo, vou mostrar como é que os assuntos podem se conectar. Uma dica que eu dou para vocês é procurar artigos na internet, em português principalmente, sobre separação de misturas em indústria de mineração. Por que eu estou falando isso? É um tema bacana no Brasil, principalmente devido àqueles acidentes ambientais que ocorreram nesse ano e no ano passado, entendeu? Então, pode ser uma boa explorar esse conteúdo nas questões do Enem. Eu até fiz algumas questões de simulado, questões autorais minhas, envolvendo isso. E vale a pena olhar, tá? Então, fica a dica aí. Bom, tá ficando muito longo o vídeo já, vou parando por aqui. Só que é sempre bom, para o próximo vídeo, ter o feedback de vocês. O que vocês acham que pode ser mais explorado no próximo vídeo? O que acha que faltou? Eu quero fazer um vídeo bacana para atender as expectativas de vocês aqui, tá? Então deixa aqui nos comentários que eu vou ler cada um com o maior carinho possível. E fica a dica para vocês aqui e o pedido, caso você sinta vontade. Divulga esse vídeo para os seus colegas que vão fazer Enem também. E se você sentir à vontade, se inscreve no nosso canal no YouTube aqui e curta nossa página lá no Facebook, facebook.com/ataldaquímica. O YouTube é youtube.com/ataldaquímica. Tem o Instagram também, mesma coisa. E no Snapchat tá lá como Edu Valneide, WALNEIDE, que é meu sobrenome, tá? E eu divulgo algumas questões resolvidas de Enem lá. Eu tô parado esses dias por causa das férias, mas volto já nessa semana agora, segunda-feira, com mais gravações do Snap, beleza? E tem a nossa página, www.ataldaquimica.com.br. Dá uma olhadinha lá depois, se você quiser, tem vários vídeos e tem até uma série de questões resolvidas de Enem. As questões do ano passado estão lá resolvidas para você poder ver passo a passo como que elas foram feitas. Beleza? Então um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!